e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Pai Celestial, eis aqui mais uma vez, estamos reunidos em torno do nome do Teu Filho Jesus. Nós estamos aqui para ler a Tua Palavra, para orar, para cantar e engrandecer o Deus que por meio de Jesus Cristo nos deu tão grande salvação. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude nessa noite na leitura, no compartilhar a Tua Palavra, Senhor. É a Tua Palavra, Senhor. É a Tua Palavra que foi deixada a cada um de nós, para os Teus filhos, para que podemos compreender as insondáveis riquezas de Cristo. Agradecemos, Senhor, por termos uma cópia da Tua Palavra em nossas mãos. Dá-nos ouvidos de eruditos, dá-nos boca de eruditos, Senhor, para entender a Tua Palavra, Senhor, e louvarmos o Teu nome por, como dissemos, tão grande salvação, operada a nosso favor em Cristo Jesus. Oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Irmãos, então chegamos agora no versículo 10 do livro de Efésios. Entramos aí então na semana passada, o versículo 8 e o versículo 9, e falamos sobre as riquezas da graça de Deus. Mencionamos que os progressos do conhecimento, os progressos da ciência, progressos dos séculos, não fazem a mínima diferença na questão da verdade espiritual. Porque para entendermos a verdade espiritual, toda a verdade espiritual que Deus tem na sua palavra, que Deus nos deu em Cristo Jesus, que Deus pode nos dar através do Espírito, veio sobre nós, porque também Ele nos deu sabedoria e prudência. Nós estudamos então na semana passada, o versículo 8 e o versículo 9. Versículo 7, finalzinho, diz assim: segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então mencionamos que não somente a graça, mas Deus também derramou juntamente com a graça, sabedoria e prudência, para que nós pudéssemos então conhecer o mistério da sua vontade, conhecer os mistérios de Deus, ou como diz o próprio Paulo lá em Colossenses. Vamos ler lá em Colossenses, que é uma carta muito similar à de Efésios. No capítulo 1 de Colossenses, Paulo vai falar sobre isso, no versículo 24. Agora me regozije nos meus sofrimentos por vós, preencha o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então esse mistério, né? Deus nos, como diz lá em Efésios, Ele nos revelou, Ele nos desvendou o mistério da sua vontade. Ele está dizendo, Paulo está falando, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então nós falamos sobre esse mistério, que é a salvação que há em Jesus Cristo. E Paulo também aí em Colossenses capítulo 2, versículo 2, fala assim: para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, voltando para Efésios, nós vemos que Deus, também na riqueza de sua graça, nos desvendou o mistério da sua vontade, o mistério de Deus, Cristo, a salvação que há em Cristo. E isso, como dissemos, nenhum progresso, ou todo o progresso da humanidade, todo o progresso conquistado pelo homem até hoje,
não tem nenhum valor diante de Deus, porque para entender esse mistério de Deus, que estava oculto, que estava guardado, Deus tem que nos dar sabedoria e prudência. E isso Ele fez em Cristo. Na riqueza da sua graça, Ele derramou abundantemente sobre nós também sabedoria e prudência para compreendermos esse mistério de Deus. Porque isso foi reservado dos sábios, dos entendidos, como nós vimos semana passada. 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 2. Né? Os sábios procuram, os entendidos, os estudiosos procuram sabedoria, mas não compreendem a sabedoria de Deus. Mas graças a Deus, então, que Deus nos deu essa, pela sua graça, nos deu sabedoria para compreendermos o mistério de Deus Cristo. E ele continua então no versículo 10 de Efésios, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Como dissemos então, irmãos, Paulo ele não lança essas palavras, né, vai escrevendo o que aparece na mente. Não, tudo tem uma coordenação. O escrito de Paulo, os escritos de Paulo, os escritos dos servos de Deus, tudo é ordenado. Tudo tem um porquê. Né? Nós já mencionamos quantas coisas, né, quantas bênçãos espirituais nós já recebemos em Cristo Jesus. Já mencionamos aqui inúmeras delas no capítulo 1 de Efésios. E também agora Paulo não lança mais uma, tipo assim, vou lançar e vamos ver o que vai dar. Não, está falando uma verdade. Uma verdade também absoluta da palavra de Deus. Uma verdade de que Deus vai fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Mas o que é isso? O que Paulo está dizendo então para esses efésios, para esses homens que eram idólatras, esses homens que serviam a um Deus morto, a uma deusa morta? E agora Paulo está dizendo para eles: Deus vai fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, nós vamos mencionar essa noite, né? Todas as coisas vão ser reunidas em Cristo. Tudo vai ser reunido em Cristo. Tudo vai convergir em Cristo. Como diz aí na minha versão, de fazer convergir nele. Agora, essa não é uma boa tradução. Conforme alguns irmãos que estudam Efésios comentaram sobre Efésios, a melhor palavra aí seria reunir, ou seja, unir de novo. Então Deus vai unir de novo em Cristo todas as coisas, na plenitude dos tempos, quer as do céu, quer as da terra. Então guarda essa palavra, reunir, unir de novo, compreende? Daqui a pouco nós vamos entender melhor então o que seria esse reunir todas as coisas em Cristo. Para nós entendermos então o versículo, nós vamos ler, nós já lemos agora em Colossenses, aquele texto que nós lemos em Colossenses 1, vocês viram a palavra dispensação. Viram lá? Prestaram atenção? Lá fala, nós lemos a palavra dispensação. Mas o que significa isso? Dispensação. Essa palavra então aparece nos escritos de Paulo, aqui em Efésios, 3 vezes. Aqui no capítulo 1, versículo 10, no capítulo 3, versículo 2, vamos ler. Efésios 3, 2. Se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós. E a terceira vez que ela aparece na epístola, está no versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Vocês veem que há um nexo, principalmente no versículo 9, né? Manifestar qual seja a dispensação do mistério. No capítulo 1, fala do mistério, né? No versículo anterior, que nós estamos lendo, versículo 9, e agora no versículo 10 fala sobre essa dispensação. Mas o que vem a ser essa palavra? O que significa essa palavra? Dispensação. Às vezes nós lemos alguma literatura, ou já ouvimos dizer que Deus teve as suas eras, Deus já teve os seus tempos, Deus já teve as suas dispensações, o seu governo, a sua soberania, o seu esquema, a sua economia. Deus teve as suas dispensações. Então alguns irmãos falam das dispensações de Deus, do plano de Deus em determinadas épocas. Aí nós temos a dispensação adâmica, a dispensação patriarcal, a dispensação mosaica, a dispensação dos juízes.
Nós temos hoje, na qual estamos, segundo alguns irmãos, a dispensação da graça. Nós teremos a dispensação do milênio, ou seja, o plano de Deus para todas essas épocas. A época de Adão, a época dos patriarcas, de Moisés, dos juízes, essa época presente e o plano de Deus para o milênio e para a eternidade. Então, esse é o significado da palavra dispensação. Governo, economia, um esquema que Deus fez para todas as épocas. É o primeiro significado, e é o significado do versículo 10 que estamos lendo, vamos estudar essa noite. Então, o primeiro significado dessa palavra significa, então, que Deus tem um plano, Deus tem um esquema, Ele tem uma economia, Ele tem uma dispensação. E na dispensação da plenitude dos tempos vai acontecer algo. No plano de Deus, quando chegar o fim dos tempos, a última hora, Deus vai fazer alguma coisa. E o segundo significado é o que está aí no capítulo 3, versículo 2, que não é a mesma significação do capítulo 1, do versículo 10 do capítulo 1. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. E aqui então no versículo 2 ela tem um outro significado. Ela significa então ofício, uma mordomia, uma administração. Deus concedeu isso a Paulo. Deus separou Paulo para uma mordomia, para um serviço, para uma administração, para um ofício. Então é o significado dessa palavra aqui no versículo 2. Então nós temos os dois significados. Nós temos o plano, o governo, o esquema de Deus, que Deus fez nos tempos passados, vai fazer cumprir agora, na plenitude dos tempos. E nós temos aqui esse versículo, que fala sobre essa dispensação, sobre esse ofício que Paulo então tem que fazer diante de Deus, sobre esse trabalho, sobre essa separação que Deus fez de Paulo. Então foi dispensada a ele, foi dada a ele, para que ele então cumprisse cabalmente o ministério dele. Então voltemos para o versículo 10. Depois de entender então a palavra, que significa dispensação, nós vamos escorrer então mais algumas coisas. Versículo 10. De fazer convergir nele na dispensação. Aí continua dizendo, da plenitude dos tempos. Irmãos, lembremos que Paulo escreveu isso aos irmãos que moravam em Éfeso. A todos os tipos de irmãos, irmãos entendidos, irmãos menos entendidos, irmãos menos, sabiam ler, não sabiam ler. E a mesma epístola que foi para eles, foi para todos os irmãos em toda a face da terra. Nós não podemos, como fazem muitos aí, às vezes até distorcendo ou fugindo da originalidade da palavra de Deus, traduzindo uma linguagem mais popular. Não podemos fazer isso. Nós não podemos baixar o padrão da palavra de Deus ao padrão do homem, mas ao contrário, devemos elevar o homem ao padrão de Deus. Então essas palavras, quanto para os Efésios, quanto para nós, para todos os homens em todas as terras, é a mesma. Às vezes você lê, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas dos céus como da terra. O que é isso? O que Paulo está falando? As muitas palavras, poderiam dizer, faziam Paulo delirar, não, mas ele falava em perfeito juízo. E essas mesmas palavras foram pregadas a todo mundo, como sempre, aos mineradores, aos índios, às pessoas menos cultas da África, do Ocidente, do Oriente, todas essas palavras. O Evangelho de Deus chegou da mesma forma para eles, da mesma forma para nós. Então, essa segunda, para nós entendermos melhor, plenitude de tempos. O que é isso? Plenitude de tempos. Quando nós abrimos as Escrituras ou vemos a primeira menção, voltem um pouco aí, no capítulo 4, Paulo vai mencionar alguma coisa a respeito disso. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Ele diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, aqui começa a plenitude dos tempos. Aqui, quando Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, começa a plenitude dos tempos. Mas o que é isso de fato?
Também é traduzido por últimos dias, por última hora, como diz João, lá na sua primeira epístola, fala assim: filhinhos, essa é a última hora. Se Paulo está dizendo aqui que é o último tempo, João já adiantou, já é a última hora. Tem a plenitude do tempo. Irmãos, nós já estamos mais avançados, mas o certo é que a plenitude do tempo começou com Deus enviando seu Filho. E Ele enviou o seu Filho, então, para nos salvarmos, como lemos aqui, para que recebêssemos a adoção de filhos. Lá no 1 Coríntios, capítulo 10, nós lemos essa noite, mas aqueles que não estavam, vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. É a mesma palavra, plenitude dos tempos. Então, assim como Israel, no meio de Israel, com idolatria, moralidade, provação do Senhor, murmuração, Paulo está falando, olha, sobre nós, sobre quem os fins dos tempos, ou os fins dos séculos têm chegado. É a mesma palavra, a plenitude dos tempos. Irmãos, então, na plenitude dos tempos, Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então, os últimos dias, os fins do mundo. E lá em Hebreus, capítulo 1, também fala sobre isso. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Versículo 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, ou seja, nessa última hora, nessa plenitude dos tempos, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Nesses últimos dias aqui não é ontem, anteontem. Não, plenitude dos tempos no sentido de esses últimos dias está no fim, está chegando o fim, e algo está para acontecer. A manifestação do Filho de Deus está por acontecer, compreende? É a mesma palavra lá que nós estamos então em Efésios capítulo 1, versículo 10. Nesses últimos dias, essa é a última hora, na plenitude dos tempos. Então voltemos para Efésios capítulo 1, versículo 10. Mas o que vai acontecer então? Deus vai fazer convergir nele, né? Em Cristo, então, na dispensação, nós sabemos então, na economia, no plano, no esquema de Deus, na plenitude dos tempos, nos últimos dias, nos fins do mundo, nessa última hora, todas as coisas, né? No final dos tempos, nós temos então que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei, para resgatar os seus filhos. Mas esse é o início da plenitude dos tempos. Mas o que vai acontecer então no final dos tempos? Então Paulo vai explicar, ou quer explicar isso nos Efésios. Vai fazer convergir nele, no final dos tempos, na última hora, todas as coisas, tanto as do céu como as das terras. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E nós vemos aí, né, no início do versículo, fazer convergir nele. Nele. Agora vai falar de novo nele. Que redundância, nele. Tudo é nele, tudo é para ele, tudo é por ele. É nele, irmão. Nenhum homem vai receber o louvor da parte de Deus. Mencionamos semana passada. Deus não divide a glória dele com ninguém. Todas as coisas serão convergidas, reunidas em Cristo. Não é em nenhum homem, nenhuma entidade, nenhum anjo. É em Cristo. Todas as coisas. Abra Colossenses novamente, vamos ver o versículo. Versículo 20, como dissemos, Colossenses é uma carta muito próxima de Efésios. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Parece que é o mesmo versículo. Mas Paulo está dizendo, em Cristo vão ser convergidas, ou reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas, por meio dele, por meio do sangue.
Irmãos, mas o que vai acontecer então? Nós sabemos então que Deus vai reunir em Cristo. Tudo é em Cristo, tudo é para Cristo, tudo é nele. Na dispensação dos tempos, no fim dos tempos, no fim, no último dia, na última hora, todas as coisas, quer as do céu, quer as da terra. Mas por que isso? O que aconteceu para que isso fosse necessário? O que aconteceu na história do homem, na história da humanidade, que Deus então tem que agora reunir, ou unir de novo todas as coisas em Cristo, quer as do céu, quer as da terra? O que aconteceu? O que aconteceu? Alguém se arrisca? O que aconteceu? Para que isso venha a acontecer. De convergir nele, de fazer convergir nele na dispensação dos tempos todas as coisas. Irmãos, houve uma tragédia. Houve uma tragédia na história da humanidade. O que aconteceu? Primeiramente no céu. O que aconteceu? Houve uma rebelião. Houve uma rebelião nos céus. Satanás se levantou contra Deus. Então Deus tem que reunir. Deus tem que fazer alguma coisa novamente. E na terra, o que aconteceu? O homem. Veio o homem. O homem está sem pecado. O que aconteceu? Uma tragédia. Ou seja, Deus tem que fazer convergir nele todas as coisas. Tem que fazer as coisas de novo. Tanto as do céu. Porque no céu aconteceu alguma coisa. E também na terra aconteceu alguma coisa. Então, tudo será feito de novo em Cristo. Mas existem algumas ideias que podem interpretar ou que nascem para elucidar esse versículo, mas elas não são boas. Alguma dessas ideias, uma delas é a seguinte, que quando fala que Deus vai convergir todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, elas dizem que, uma dessas ideias é que todas as coisas, todas as eras, todas as partes, tudo que há no mundo será convergido em Cristo. Isso é uma verdade? Uma segunda interpretação desse versículo é que existe, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, é que existe uma redenção universal de todos os seres dotados de inteligência. O homem bom, o homem mau, o anjo bom, o anjo mau, Lúcifer. Então eles seriam ou teriam a oportunidade de se arrependerem. Essa é uma interpretação de fazer convergir nele na dispensação dos tempos todas as coisas, quer as do céu, quer as da terra. Uma outra interpretação é que se refere aos judeus, que podem ser entendidos como as coisas do céu, né? Naquela visão que Deus deu para o seu servo, né? Olha para ali, olha para a estrela do céu. A sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Então alguns dizem que essas estrelas dos céus, ou esse versículo, né, no céu, seriam os judeus. E se referindo à terra, a areia que está na praia do mar. Então eles colocam então os gentios como, nesse versículo, as coisas da terra. E uma outra interpretação é que tanto as coisas do céu quanto as coisas da terra seriam os salvos mortos, que seriam os que estão no céu, todos os salvos que já morreram estão no céu, e as coisas da terra, os salvos vivos, eles permanecem ainda na terra. Então essas são algumas interpretações, mas para combatê-las ou para ver se elas são verdades, nós temos que analisar pela palavra de Deus. A primeira então diz que todas as coisas em toda a parte. Irmãos, não é verdade. Deus não vai fazer convergir dele todas as coisas em toda a parte, no sentido de que haverá salvação para alguns ou para todos os seres. Nós combatemos as duas primeiras ideias, tanto essa de todas as coisas em toda a parte, quanto a redenção universal, ou seja, todos os seres dotados de inteligência, o homem mau, o homem bom, o anjo mau, o anjo mau, o diabo. Não, nós sabemos pelas Escrituras o que vai acontecer com o homem bom, com o homem mau, com o crente, com o incrédulo, com o diabo, seus anjos. Deus faz uma separação entre luz e trevas, não é isso? Então nós já colocamos por terra essa segunda interpretação que alguns têm, de que seria todas as coisas de todos os tempos, ou essa redenção
universal, conhecido como universalismo. A terceira, então, que seriam os judeus e os gentios, as estrelas do céu, a areia, porque lá em Colossenses diz que, nós lemos também, hoje em Coríntios, mas em Colossenses fala que não há judeu, não há grego, não é isso? Diz assim: onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo e em todos. Colossenses 3:11. Então, também não podem se referir aos judeus. Os judeus não teriam um lugar privilegiado na eternidade futura. Eles têm um privilégio na terra, é verdade, não é isso? Eles são o povo de Deus, mas temporariamente quem é o povo de Deus? A igreja, não é isso? A igreja, né, está sob os olhares atentos de Deus nessa dispensação, nesse plano, nessa economia, nesse esquema de Deus, no momento. Mas os judeus não terão um privilégio futuro, nem os gentios terão um privilégio futuro. Não, aqui em Efésios, quando nós chegarmos no momento, existia uma parede de separação, agora não é mais uma parede. Todos nós somos um corpo em Cristo. Nós lemos em Coríntios, lá na primeira carta a Coríntios, em um só Espírito, fomos todos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, não é isso? Então, também colocamos por terra a interpretação de que seria, então, uma separação entre judeus, sendo os do céu, e os gentios, sendo da terra. E o último seria os mortos, os salvos que estão mortos, que estariam no céu, ou os salvos que estão vivos, que estariam na terra. Todos os remidos. Particularmente, em parte é verdade, mas não é toda a verdade. Nós vamos então entender daqui a pouco sobre esse entendimento. Porque os que morreram em Cristo, os que dormiram em Cristo, estão onde, irmãos? Eles estão no céu? Eles estão no céu? Nós temos que estar no céu, né? Ah, eu fui para o céu, né? Não é isso? Você vai no velório, agora eu fui para o céu. Vai olhar por mim de lá. É um entendimento, né? Mas nós sabemos que ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, Filho do Homem. Mas nós sabemos que os mortos em Cristo estão em um local, né? Como aquela história do rico de Lázaro, né? Eles estão na presença do Senhor e não pode passar de lá para cá. Os que querem passar daqui para lá não vão, e os que querem passar de lá para cá também não vai, mas eles estão com o Senhor. Irmãos, então eu perguntei, por que então Deus tem que fazer isso? Convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Gênesis 1, versículo 1, o que ele diz? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém? Como que era, então, no princípio, os céus e a terra? Era sem forma, como diz o versículo 2 de Gênesis. A terra, porém, era sem forma e vazia. É isso que nós aprendemos da Escritura, ou daquilo que nós já temos aprendido de Deus. No princípio, a terra era sem forma? Não era sem forma. No princípio, era a terra vazia? Também não era vazia. Ela tornou-se sem forma e tornou-se vazia. Mas o que aconteceu para que a terra se tornasse dessa forma? Vazia, um caos, como diz Isaías. Deus não criou a terra para se tornar um caos. O que aconteceu? Então nós temos algo que aconteceu no céu. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28 vai nos fornecer então o que aconteceu no céu. Um ser criado por Deus, de nome Lúcifer, se levantou contra Deus e disse: serei como o Altíssimo, farei a minha habitação no topo, eu vou ter domínio sobre o homem, ou sobre todas as coisas, sobre o homem não, porque o homem não tinha sido criado. Eu vou ter domínio sobre todos os seres angelicais, sobre as potestades, sobre os principados, sobre os seres angelicais, tudo eu vou ter governo, porque eu serei como Deus. Irmãos, tragédia, soberba, arrogância. O que aconteceu então? Pelo que nós sabemos, desce. Você foi achado loucura, foi achado soberba, pecado no seu coração.
Então as coisas do céu já não são avessas. E não só veio Satanás, foi lançado. Quantos que foram lançados com ele? A terça parte dos anjos. Ele não estava sozinho. O pensamento dele já tinha inflamado uma legião de anjos. Compreende? Quantos anjos existem? Nós não sabemos. Mas o certo é que a terça parte dos anjos tinha um líder. Então algo aconteceu no céu. Mas no princípio, lá no princípio, Deus criou os céus e a terra. E ela não era sem forma, e não era vazia, e não era um caos. Compreende? E a vontade de Deus, Isaías capítulo 65. Versículo 17. Pois eis que crio novos céus e nova terra. Pois eis que crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Então Deus vai fazer isso. No princípio houve de fato. Deus criou os céus e a terra. Mas agora Ele vai ter que recriar. Não é isso? Ele vai ter que, como dissemos lá, fazer convergir dele, reunir ou fazer de novo todas as coisas em Cristo. E o que é Gênesis 1? É a criação ou é uma reorganização? É uma criação como no princípio ou é uma reorganização daquilo que Deus havia criado? Bom, irmãos, nós sabemos que é uma reorganização. Aconteceu uma tragédia, aconteceu uma desgraça nos céus. Um dos seres criados por Deus se levantou contra Deus. Houve uma tragédia, como é Apocalipse 12. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e foram lançados para onde que eles foram lançados? Para a terra. Aí há caos. Aí há tragédia. E assim, antes do homem ser criado, houve uma tragédia neste mundo. Possivelmente aquelas eras que os homens dizem aí, geológica, as eras antigas aí, onde existiram, no tempo em que existiram os dinossauros, possivelmente foram esses tempos em que esses seres angelicais foram enviados para a terra e houve uma destruição, houve uma tragédia neste mundo. É o que alguns irmãos entendem, estudam e chegaram a esse parecer aqui. Então, nós não podemos negar a ciência. Sim, existiram aí o nome do seu cachorro, o Rex, o dinossauro Rex, esses outros esses seres que existiram, mas possivelmente foram extintos com a queda de Lúcifer, ou com a queda da terça parte dos anjos que seguiram a luz. Irmãos, onde que eles iriam habitar? Onde que eles iriam habitar? Hoje não existe endemoniados? O que é um endemoniado? Não é um demônio querendo um corpo para habitar? Não é isso? Onde que eles poderiam habitar então naquela época onde não existia homem? Qualquer criatura, qualquer ser que existisse. Ou não? Eles não foram habitar nos porcos? Lembram? Ah, mas demônio não gosta de animal. Eles não foram habitar nos porcos? Oh, Senhor, não nos manda para o abismo. Nos manda para onde? Os porcos. Ô, irmãos. E o que aconteceu quando eles entraram nos porcos? O que aconteceu, irmãos? Mas quem que foi para o mar? Houve um descontrole. Aqueles anjos caídos entrando no corpo de um animal, não é a habitação dele. Certamente, irmão, fica desgovernado, fica louco, uma loucura, não é habitação para eles. E aí, certamente, então, vai ser precipitado do mar. Veja uma pessoa endemoniada, os atos dessa pessoa. Podem até, muitas vezes, serem atos de justiça, né? Podem até sair louvores da boca de uma pessoa endemoniada. Ó, os céus de Deus Altíssimo. Mas cuidado, o fim é servir a Satanás. O fim é servir a seu Senhor. Então nós vemos que no princípio Deus criou todas as coisas em harmonia, numa perfeita ordem. Houve um caos nos céus. Esses anjos foram então enviados para a terra. Houve um caos na terra. A terra tornou-se informe e vazia. E Deus ainda disse, na sua reunião lá com Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, façamos o homem. E vocês lembram o que Deus queria do homem? O que Deus queria do homem? Domínio.
Capítulo 1 de Gênesis, versículo 28. Capítulo 1, versículo 28. Então, no capítulo 1 de Gênesis, nós temos a reorganização de tudo aquilo que Deus havia criado, mas que tinha se tornado um caos. Porque Deus não disse, água, apareça, crie-se a água, mas já existia água, já existia a terra. Ele foi fazendo uma reorganização de tudo aquilo que já existia. Então ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Depois de ter havido criado os animais marinhos, as aves, os animais selváticos, as seres viventes, conforme a sua espécie, inúmeras coisas que Deus havia criado. Então, no capítulo 1, ele chega no versículo 28 e fala assim, versículo 27, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, qual a intenção de Deus? Que o homem dominasse. Irmãos, hoje nós vamos no circo, tem um homem fazendo o que lá? Com o leão, dominando o leão, andando, não é isso? Irmãos, olha aqui, do princípio era tudo naturalmente. Não era, entendeu bem, forçoso o homem fazer isso com os animais, ou com os seres que Deus havia criado para que o homem dominasse. Ele teria domínio sobre toda a criatura que Deus criou. Maravilhoso, não é isso? Ele estava na terra, no céu. Infelizmente aconteceu uma tragédia. Infelizmente uma desgraça aconteceu no céu. Um ser criado por Deus se levantou contra Deus. E agora na terra, Deus então criou o homem, domine, seja líder de todas as coisas que eu criei. Olha aí, eu te dei, versículo 29, e disse Deus ainda, eis que nos tem dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E aí fala dos animais, que os animais também, que as ervas seriam alimento dos animais. Irmão, tudo perfeito. Quer morar num lugar desse? Quem não quer? Você queria ir para lá? Candidatos para morar nesse local. Tudo criado ao seu dispor. Tudo criado a seu favor. Quem se candidata? É alguém? Oi? Quantos de nós não queríamos estar no jardim? Jardim do Éden. Ali onde a presença de Deus estava com o homem no final do dia, tinha comunhão com Deus. E todas as coisas estavam ao dispor do homem. Ele era vegetariano nessa época, né? Não era isso? Ele era vegetariano, sabe pecar, preocupar com carne, matar animal, não. Você tem aí, Adão, você tem aí todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves em que há fruto que dê semente, isso que será provavelmente. Ah, não, você não tem que sair, não. Não pensa que você vai lá pescar, fazer a varinha, esperar o dourado pular, não. Você vai comer fruto, está ali, ó, jabuticabeira, a maçã, tudo que você precisar, não. Está tudo a seu dispor, vai lá. Ô irmão, mas o que aconteceu? Tragédia. Mas no céu já tinha, lá no céu já tinha acontecido algo. E na terra também agora acontece algo. Mas quem estava lá no meio? A serpente sagaz, mais sagaz que todos os animais que Deus havia criado. Foi lá e, ô Adão, ô Eva, vem cá, vou contar uma história para vocês. Irmãos, tragédia na terra. No céu já tinha acontecido algo. Então vamos destruir a terra. Por isso lá Paulo diz, de reunir, ou unir novamente, fazer convergir nele todas as coisas, quer as do céu, quer as da terra. Algo tem que ser feito. Uma tragédia aconteceu na história humana. Algo que veio para o homem como uma desgraça na vida terrena. Homicídios, né? Depois da desobediência temos homicídios, nós temos adultério, nós temos tudo que é de ruim entrou na natureza humana por causa da desobediência do homem. Então, mas no princípio houve
havia uma harmonia, havia uma condição perfeita. Lá em Colossenses 1, vamos ler novamente, então vamos ler. Colossenses capítulo 1. Nós vamos ver o relato da criação original, ou da organização, da harmonia que existia antes de algo acontecer no céu. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Irmãos, toda a perfeição estava aqui. Toda a perfeição, toda a harmonia da criação, a harmonia das coisas, tudo estava em Cristo. Então essa harmonia, essa ordem, tem que ser estabelecida. Amém? Tem que ser estabelecida. Houve um caos, houve um desastre na história, mas Deus, como lá em Efésios, vai fazer convergir dele, no fim dos tempos, na última hora, no último minuto, no último segundo, todas as coisas, quer as do céu, quer as da terra. Então, o que seriam então essas todas as coisas? Aí no versículo 2, no capítulo 2, versículo 10 de Colossenses, diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Irmãos, então o que seria todas essas coisas reunidas em Cristo? Certamente, irmãos, seriam todos os anjos que não seguiram a Satanás. Todos os anjos que não deixaram o seu estado natural, se referindo às coisas dos céus. Todos eles vão convergir em Cristo. Sim, é certo que os anjos maus serão julgados. Nós não precisamos temer isso. Porque para onde vão os anjos maus? Alguém pode pensar, mas não vai ter anjo mau. Não vai ter aquele que faz eu pecar. Não. Nem sempre é o diabo que faz você pecar. Muitas vezes é você mesmo. Não atribui ao diabo que não é dele. Ele já está cheio de condenação. Deixa você também, deixa de lado em algumas coisas. Mas alguém poderia pensar, e os anjos maus, então o que vai acontecer com eles? Paulo aqui em Efésios fala assim, ele fala sobre esses anjos, né, sobre as forças espirituais do mal. Lá em Efésios capítulo 6. As forças espirituais do mal. Então elas terão o seu julgamento. Os anjos maus serão lançados onde? Eles já estão, né? Muitos deles, quando deixaram o seu estado original, onde eles estão? Algemas eternas. Eles estão presos em algum lugar, como diz Pedro, como diz Judas. Eles foram guardados para o dia do juízo. Eles estão presos, estão trancados e vão ser lançados numa prisão eterna. Então não precisa ficar preocupado. Os anjos maus terão o seu lugar. E o diabo, o sedutor de todas as nações, para onde ele vai? Para o lago do fogo e enxofre. Não é isso? Não somente ele, mas a vez do falso profeta, ele vai para lá também. Ele vai ter o seu lugar, ele vai estar lá, e diz lá em Apocalipse que ele vai ficar preso lá quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Então pronto, estamos livres dos anjos maus, estamos livres dos demônios, do Satanás, do capeta, estamos livres desses potestades do mal. Mas Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas, as do céu, ou seja, os anjos bons, aqueles que não deixaram o seu estado natural, aqueles que foram preservados. Deus vai fazer convergir em Cristo esses. E quando nós abrimos Apocalipse, nós vemos inúmeros, mas inúmeros deles lá. Nós mencionamos aqui, o Beto leu semana passada, na ceia, 24 anciãos. 24 anciãos, 4 seres viventes. Quando você abre lá em Apocalipse capítulo 5, você vai ver uma legião, milhares e milhares. Eles vão estar lá. Ou seja, então, esses principados, esses potestades, esses poderes angelicais, o Miguel, quem mais você conhece? Gabriel, não, o outro você conhece aí? É só esses dois que mencionam, né? Rafael não tem não, Rafael é nome de criança, é o Deus Rafael, Deus sabe. Vai ter o Gabriel, tem o
Rafael é outro. E eles estão lá então, eles estão nesses fazer convergir nele na dispensação dos tempos todas as coisas, queras do céu. Então os anjos que não deixaram o seu estado natural, os 24 anciãos, os seres viventes, aqueles que trabalham em nosso benefício, aqueles que tentam entender os propósitos de Deus, como diz a palavra, eles então serão convergidos em Cristo. E as coisas da terra, não tudo que existe na terra. Quando você abre Apocalipse capítulo 5, você vai ver lá tudo que Deus criou, toda a criação de Deus dotada de inteligência. Lá está dizendo assim, seres viventes, criaturas. O que é uma criatura? Tudo que foi criado por Deus. Tudo o que foi criado por Deus. Você, salvo. Aqueles que já foram salvos e morreram, aí entra aquela interpretação, os salvos que morreram, sim, estão no céu. Eles estarão convergidos em Cristo. Os salvos vivos estarão convergidos em Cristo. Compreende? Eles são os que estão na terra. Eles então serão convergidos em Cristo, para o orgulho e glória de Deus. Eles estarão em Cristo. Então nós temos os anjos bons, preservados, nós temos todos os remidos, todo o universo criado, tudo que há na terra, os animais, as feras. Vai ter uma reestruturação, vai ter uma reorganização, uma reunião com Cristo. Lembra lá no capítulo 1 de Gênesis? Se vocês lerem a respeito dos animais, o que fala a respeito dos animais? Os animais eram carnívoros ou eles eram vegetarianos? Já chama? Herbívoros, né? Vegetariano não, herbívoro. O que eles eram? Irmãos, eles eram herbívoros. Leia lá, capítulo 1, versículo 29, só vamos ler lá. Esse está na sua Bíblia aí, se tiver, é verdade. Versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. O que os animais comiam? Eu não estou lançando vegetarianismo, não chama doutrina. Você vai comer só alface, couve, né? Mas era um bom argumento, não era? Mas no Novo Testamento também diz: com isso Deus purificou todas as coisas, todos os alimentos, então a carne também pode ser. Irmãos, mas os animais também tinham a sua harmonia. Os animais tinham o seu perfeito estado. Lembram o que vai acontecer no final dos tempos, ou no milênio, possivelmente no reino de ouro? Diz assim, lá em Isaías fala assim: a vaca e a ursa, elas vão fazer o que juntas? Pastarão. Estado original. Eles vão comer o que eles comiam antes. Lá diz também que o lobo e o cordeiro, o que vão fazer? Andarão juntos, o lobo e o cordeiro. Compreende? Lá diz também que o leopardo e o cabrito vão estar juntos. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 11. Irmãos, olha só o estado corrente, o estado original de todas as coisas, sendo convergidas em Cristo. Então as coisas do céu, os anjos, os seres angelicais, todas as coisas vão estar no seu perfeito lugar, como Deus fez no princípio, como quando Deus criou os céus e a terra. Mas a terra também vai estar em sua harmonia, todas as coisas no seu devido lugar. Os homens terão paz com os homens, não haverá mais guerra. Talvez a preocupação do homem hoje nós teremos uma terceira grande guerra? Talvez, pode ter, irmãos, uma quarta grande guerra. Talvez esses países aí que têm esses testes nucleares lançam aí no mundo, irmãos, mas ainda assim Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas, quer as do céu, quer as da terra. Ninguém vai mudar isso. Quem é um iraniano, quem é um outro ser, alguém que vai levantar contra Deus e vai querer destruir os propósitos de Deus? Não. Na plenitude dos tempos, no fim dos tempos, na última hora, Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isaías capítulo 11, versículo 6. O lobo habitará com o cordeiro.
E o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão lobo e o animal selvagem andarão juntos. E um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. E as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá o quê? Loucura, não? Como o boi come palha, né? Aí não é uma alusão, como o boi come. O leão comerá palha como o boi come palha. Ô irmãos, peguem qualquer documentário do National Geographic, do Planeta Aéreo, vê lá. O que você vê hoje? Grandes escapadas. Um animal querendo pegar o outro animal, o leão destruindo, o leão, o rei, irmãos, tudo vai voltar na sua originalidade. Isso diz respeito aos animais que Deus criou, as feras, tudo que Deus criou. Mas o homem terá paz com o homem, não terá mais guerra, não terá mais lágrimas, não terá mais choro. Não é isso que diz Apocalipse? Não haverá mais choro, haverá noite, irmãos. Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas. Sim, Satanás se levantou do céu. Satanás se levantou do céu. O homem não obedeceu na terra, mas Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas. Apocalipse capítulo 21. Vi novo céu e nova terra. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Oi, irmãos, olha aí, o último minuto, o último segundo, no final, foi convergido todas as coisas em Cristo. João está dizendo, eu vi o novo céu, eu vi uma nova terra. Que existia, aquele caos, já não está mais, já era. Mas por quê? Porque Deus fez fazer convergir em Cristo, na dispensação dos tempos, todas as coisas, quer as do céu, quer as da terra. Vai em Apocalipse capítulo 5, nós vemos então, nós temos um vislumbre de todas as coisas restauradas, todas as coisas no seu devido lugar. O Beto leu, repito, semana passada, capítulo 4, fala a respeito dos... Capítulo 4, versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos e séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos e séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Aí eles então dão louvor. Versículo 11. Vi e ouvi uma voz, capítulo 5, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de bilhões e milhares. Que número que é esse, irmãos? Ninguém sabe. Ninguém sabe o número. Bilhões de bilhões. Não cabe na calculadora, não. O maior número já não tem como multiplicar, mas eles estão convergidos em Cristo. Então tá bom. Está falando sobre os 24 anciãos, sobre os 4 seres viventes, sobre esses anjos, cujo número é grande. Versículo 13. Então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos. Não, tudo, as coisas do céu, as coisas da terra, foram convergidas nele. Compreende? O estado original, a harmonia do versículo 1 de Gênesis. Gênesis 1, do princípio criou Deus os céus e a terra. Apocalipse capítulo 21, vi novo céu e nova terra. Amém. Está tudo na sua originalidade. Mas lá nós vislumbrarmos a
bondade de Deus conosco, tudo isso a nosso favor, capítulo 15 de Apocalipse. Nós poderíamos mencionar Romanos 8, onde fala que a criação geme, há uma expectativa sobre a criação, aguardando esse dia, aguardando essa plenitude dos tempos. Lembra quando Paulo fala em Romanos 8? Olha, existe uma expectativa na criação, e todas as coisas que foram criadas aguardam esse dia, aguardam essa plenitude do tempo, para que tudo possa convergir em Cristo. Apocalipse 15, versículo 2. Então, depois de falar sobre convergir em Cristo, convergir nele todas as coisas, aqui no capítulo 2, no versículo 2, diz assim, capítulo 15, Apocalipse 15, 2. Vi como que o mar de vidro, mesclado com fogo, e os vencedores da besta, sua imagem e o número do seu nome, se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés. Moisés era quem? Era um anjo? Ele era o quê? Um homem. Ele era de onde? Da terra ou do céu? Ele era de onde? Da terra. Ele era do céu. Bom, ele era da terra. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do cordeiro. Quem que era o cordeiro? De onde que ele era? Do céu ou da terra? Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Existe uma harmonia aqui? Moisés, um servo de Deus, um homem, o cordeiro de Deus, algo do céu. E o que eles estão fazendo, essas pessoas? E entoavam o cântico de Moisés. Eles estavam entoando o cântico de um homem e o cântico do cordeiro, o cântico de alguém do céu. E o que eles diziam? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? E não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então aquelas pessoas, os vencedores da besta e da imagem do número do seu nome, que achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, eles estavam cantando um cântico que pertencia a alguém da terra, mas um cântico que pertencia a alguém do céu, o estado original de todas as coisas. Mas olha o cântico: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros. Irmão, olha isso aqui, uma harmonia, tudo voltou ao que era, porque Deus vai fazer isso, irmãos, convergir nele, na última hora, no último tempo, no último segundo, todas as coisas. Qualquer homem que inventar qualquer propósito contra qualquer dos filhos de Deus, não conseguirá. Nós cantamos hoje: quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Será que a morte pode nos separar desse propósito? Será que a morte pode nos separar de que nós sejamos convergidos em Cristo, porque nós pertencemos a essa família dos remidos, dos comprados pelo seu sangue, no qual temos a redenção? Não, irmãos. Então Deus vai fazer convergir nele no último tempo, como no futebol, lá no último segundo da prorrogação, todas as coisas, aquelas do céu, aquelas da terra. Amém. Glória a Deus. Glória.